Olá, boa noite. Hoje é 12/4/2023. Eu dou uma nova mensagem para você com o tema: não deixe o seu corpo ser casa do espírito imundo. Você acredita que o espírito imundo, que é um demônio que habita muitas das vezes no ser humano, ele quer que o nosso corpo seja morada dele? Então eu e você, nós não devemos deixar e nem permitir ele morar em nós. Vou mostrar para você segundo as escrituras sagradas. Então, em Lucas capítulo 11, no versículo 24 em diante, está escrito desta maneira: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não o achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Então, por isso que o tema desta mensagem é esse: não deixe o seu corpo ser casa do espírito imundo. Então, irmão Francisco, o que é o espírito imundo? O espírito imundo, eles são a mesma coisa de demônios. Então, ele quer que você faça tudo aquilo que possa lhe fazer mal, tanto físico e espiritualmente, com você, e quer que você faça tudo aquilo que é mal, fisicamente e espiritualmente, com o seu próximo. Então, por bom entendedor, meia palavra basta. Então ele quer o quê? Ele vai querer que você faça mal ao próximo, ele vai querer que você se vicie em várias drogas, em várias coisas ruins, segundo o que eu tenho que falar de Deus para a sua vida. Então o espírito imundo, ele quer nos aprisionar com doenças, com enfermidade, com a maldade dentro de nós. Então, segundo Jesus Cristo, eu e você, nós não temos que deixar ele fazer morada em nós. Por quê? Porque senão nós vamos perder a nossa salvação. Então, em Lucas capítulo 11, no versículo 24, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. E chegando, acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E os últimos estados do homem é pior do que o primeiro. Então Jesus não quer que eu e você se torne um escravo do espírito imundo, do diabo, Satanás e os demônios. Porque, entenda, quando a Bíblia está escrita assim, ó, quando o espírito imundo tem saído do homem, esse homem se refere ao ser humano, não se refere somente a um homem específico naquele dia, mas ao ser humano. E quando o espírito imundo tem saído do ser humano, o ser humano anda por lugares secos, buscando repouso e não encontra. Então diz: tornarei para a minha casa, de onde saí. Então o espírito imundo, ele quer habitar em mim e em você. Para quê? Para nos destruir. Com enfermidades, entenda, com mal, com ódio, com vingança, com tudo aquilo que é do inimigo. Então eu e você, nós não temos que deixar o Espírito Santo habitar em nós. O espírito imundo habitar em nós, mas sim o Espírito do Pai, lógico. Entenda. Então, como é que eu e você vamos adquirir ou ter o Espírito Santo? Segundo Jesus falou para Nicodemos desta maneira. Nicodemos foi até Jesus. Em João capítulo 3, no versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos era um príncipe dos judeus e ele reconheceu Jesus como um rabi, como um mestre. E Jesus respondeu no versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para o espírito imundo sair de mim e de você, nós temos que nascer de novo. Então, como é que eu e você vamos nascer de novo? No momento que eu e você aceitar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, no momento que eu e você mergulhar nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no momento que nós pedir perdão por nossos pecados, nossos erros cometidos, entenda. Você errou, falhou, pecou, meu Deus, me perdoa, tenha misericórdia de mim por o meu erro cometido, por a minha falha. Me ajuda, meu Deus, a ficar firme. Deus tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Você começa a ler a Bíblia, começa a orar. O que é que vai acontecer? O seu nascimento vai ser gerado. Você vai conseguindo ali permanecer nascido de novo no Espírito, não é fisicamente, no Espírito. Nicodemos disse assim, disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não entendeu, mesmo ele sendo um príncipe dos judeus, mesmo ele sendo um mestre naquela época.
Jesus Cristo falou no versículo 8, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós temos que nascer da água e do Espírito, aceitar Jesus e se batizar. Só que eu e você, mesmo você não tendo aceitado Jesus, não tendo se batizado, mas o certo para ser salvo quer fazer isso, você pode conseguir impedir do Espírito imundo agir dentro de você. No momento que você não fizer o mal contra si mesmo, nem contra o seu próximo. Desta maneira, você impedirá do espírito imundo, que são demônios, que são servos do diabo, do Satanás e dos demônios. Por quê? Porque ele vai querer que você faça coisas que vai prejudicar o seu corpo físico, a sua alma, o seu espírito, e prejudicar você e impedir você de morar a eternidade com Deus. Veja no versículo em Lucas capítulo 11, no versículo 24, quando o espírito imundo tem saído do homem. Então, há espírito imundo dentro do ser humano. Por quê? Porque Deus quer não. Quando Adão pecou e Eva, o homem morreu espiritualmente. O homem estava na presença de Deus, estava lá no paraíso, aí eles morreram espiritualmente. Quando eles morreram espiritualmente, então deu lugar ao espírito imundo. Então o espírito imundo, desde Adão para cá, ele quer agir no ser humano. Então quando você aceita Jesus, quando você se batiza, o espírito imundo ele se retira dentro de você. E quando você não aceita as práticas dele na sua vida, tanto para lhe fazer o mal, como para fazer mal ao seu semelhante, ao seu próximo. Então dessa maneira você impedirá ele de fazer morada dentro de você. Se você desejar mal ao seu próximo, se você fizer mal ao seu próximo, se você perseguir o seu próximo, se você fizer mal, seja fisicamente ou de qualquer maneira, se você desejar o mal ao próximo, se você influenciar a fazer mal ao próximo, é um sinal que o inimigo, o espírito imundo, ele está querendo habitar em você ou infelizmente está habitando. Então você tem que fazer com que o espírito imundo ele saia do seu corpo. Você tem que fazer com que o espírito imundo não entre no seu corpo. Você tem que fazer, e como é que você vai conseguir? Através da leitura bíblica. Em Mateus capítulo 4, no versículo 4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então no momento que você lê as escrituras, no momento que você ouvir mensagens das escrituras sagradas, o que vai acontecer? O seu corpo vai estar alimentado, o seu espírito. Assim como eu e você necessitamos de algo para comer e a nossa barriga está cheia, o nosso ventre está cheio, a nossa barriga, assim quando você lê a Bíblia, quando você ouve mensagens bíblicas, eu digo para você as escrituras sagradas, você está ocupando a sua casa, o seu corpo. Então o espírito imundo ele não vai conseguir habitar no seu corpo, nem na sua casa, nem na sua família. Então eu digo para você, se você deseja mal ao próximo, se você faz mal ao próximo, se você manda fazer mal ao próximo, é um sinal que o espírito imundo ele está querendo habitar no seu corpo, dentro de você, na sua casa, na sua família. Ele quer atingir você. O espírito imundo ele quer fazer com que você perca a sua salvação. Então o espírito imundo ele quer lhe aprisionar aqui na terra com enfermidades ou com alguma coisa dele. Então você tem que rejeitar ele. Então no momento que vier um desejo mal contra o seu próximo, você tem que repreender, tá? Repreender esse desejo, essa vontade, em nome de Jesus Cristo eu não vou fazer, eu não vou mandar fazer, em nome de Jesus Cristo eu não vou influenciar, em nome de Jesus Cristo fazer o mal. Então o espírito imundo tem que se retirar de você. No momento que você se alimenta das escrituras, no momento que você lê as escrituras, você está com a sua casa ocupada por o quê? Por um alimento espiritual. Então o espírito imundo ele não vai habitar. Então o espírito imundo ele não vai fazer você ficar igual o versículo 26 está escrito. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Então se você estiver lendo as escrituras e ouvindo mensagens bíblicas, orando, o espírito imundo ele não conseguirá trazer outros 7 espíritos imundos para habitar dentro de você. Veja que há um espírito imundo muitas das vezes no ser humano e um que quer habitar. Só que quando ele vê que nós deixamos a casa desocupada, sem ler a Bíblia, sem orar, sem ouvir mensagens bíblicas, sem fazer o bem ao próximo, sem amar o próximo, o que acontece?
Ele traz 7 espíritos piores do que ele. Então, sendo assim, vai habitar outro espírito, 8 espíritos. E o que é que esses espíritos ruins vão fazer? Eles vão querer nos levar para o lago que arde com fogo e com enxofre. Então, nós não temos que aceitá-lo eles. Então, se você ficar lendo a Bíblia, orando, se você ouvir mensagens bíblicas, você não, o seu estado não vai ser pior do que o anterior. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e então habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então você não conseguirá ficar escravo. Você não será escravo. Você não será escravizado por o espírito imundo, por o diabo, por Satanás, por demônio. Por quê? Porque você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar ouvindo pregações, você vai estar ouvindo as escrituras, você vai estar orando, e você vai estar pedindo perdão por os seus pecados, por os seus erros, e você vai estar tentando não cometer mais pecados nem erros. Desta maneira o espírito imundo não vai lhe aprisionar, nem fazer com que o seu estado seja pior do que o primeiro. Então Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.